Olá, meu nome é Ozique e eu estou acompanhada aqui dos meus colegas Célia e Alisson e nós faremos a entrevista com a professora Solange da FAP Unespar e o assunto de hoje é educação musical. Professora, obrigada pela sua generosidade, né, de contribuir com a nossa pesquisa. Nas suas aulas, você utiliza as linguagens de audição, apreciação, escuta ativa? Sim, e eu utilizava e procurava sempre um repertório de música instrumental, porque nesse momento da apreciação, né, a gente sempre cantava, claro que a canção está sempre presente na vida da criança, mas nesse momento eu usava muito o repertório de música instrumental, porque a criança não está tão habituada e também a letra, né, não vai induzir a um tipo de movimento. Professora, como você define a infância atrelada à educação musical? Assim, a música está na cultura humana, isso já está provado, e também já está provado pelos estudos de cognição, a grande ligação entre a música e o cérebro, o desenvolvimento que causa da criança ser exposta desde muito cedo à música. Então, eu acho que tem um papel muito importante para os pais, para a família, para os professores de maneira geral. Todo mundo tem um papel muito importante na questão da música. Quero convidar o Alisson agora para fazer a terceira pergunta para a professora. Alisson, pode fazer a terceira pergunta? Quais metodologias você usa para promover a criatividade da criança em sala de aula? Que eu acho que é bem importante o professor, independente do método que ele utiliza, nós temos uma riqueza muito grande, métodos mais contemporâneos agora, é você dar esse espaço da criança ter essa autonomia da devolutiva, de alguma brincadeira, coisas que surgem na hora, porque as crianças são muito inventivas e às vezes a gente vem com uma aula interessante, mas cheia de atividades que não dá espaço para a criança devolver ou ela ir para um caminho totalmente diferente de criação e você acolher aquilo e incorporar, não só acolher, incorporar isso, se transformar no conteúdo da aula. Então, eu acho que a gente tem que ter essa predisposição nossa, corporal, e de olhar mesmo para a criança e de escutar essa criança. Então, eles têm esse lado intuitivo. E perceber isso na hora que está acontecendo em aula é muito importante. Não que a tua aula não seja planejada, mas a criatividade vai acontecer. E você propiciar também, claro, exercícios e brincadeiras e jogos que propiciem essa inventividade. Célia, pode fazer a quarta pergunta, por gentileza? Bom, professora, mais uma pergunta. Em sua opinião, quais são os itens mais importantes num plano de aula? Olha, todo plano de aula, na verdade, ele é pensado, né? Ele é pensado para que as coisas aconteçam. Então, você tem o objetivo, que eu acho que talvez seja o mais importante, que é o que você quer atingir com aquela aula, qual é o objetivo daquela aula, logicamente os conteúdos e a metodologia, então é difícil dizer qual, porque as coisas todas estão conectadas, mas a gente tem que ter isso em mente, né? Se a gente está falando da educação infantil, é muito importante a gente ter planejamento, a gente ter um plano de aula, saber onde a gente quer chegar, saber os próximos passos, mas estar pronto para mudar completamente aquele plano de aula se for necessário. Mas a gente consegue, com planejamento, trilhar caminhos, e isso é muito importante, porque às vezes, por isso nós somos professores de música. Eu percebo que outros profissionais, outros professores, eles trabalham a música, repertório, com brincadeiras, mas ele não tem o objetivo de pensar musicalmente daquele aluno. Como está sendo o desenvolvimento musical dos meus alunos? Acho que o plano de aula tem que estar sujeito a essa pergunta. Como está sendo os alunos? Que contexto é esse? E como eles estão se desenvolvendo musicalmente? Então, esse processo de desenvolvimento musical da criança, né, dela interagir cada vez mais, dela criar cada vez mais, se desinibir, cantar ritmicamente, melodicamente, se sentir confortável com isso, fazendo música alegre, feliz, isso vai refletir daí no plano de aula. Na verdade, são objetivos maiores que eu tenho como professor naquele contexto, e o plano de aula dia a dia, ou dentro de um projeto, vai refletir isso. E quanto mais eu conheço aquele grupo, mais os nossos planos de aulas vão ficar afinados com esse caminho, né? Professora, o que devemos considerar na avaliação musical? Então, assim, a gente percebeu, o processo que a criança está vivendo é processual.
Não tem como, né? A gente chegar um dia e falar, faz uma prova, bate um ritmo aí para mim. Então, é processual. A música na infância, ela alcança outros mundos, que ela faz parte do mundo da criança. A criança não fica separando assim, eu faço música na quarta-feira com o professor ou na escola. Essa música ela vai sendo incorporada e ela vai reverberar em muitas coisas. Ô, professora, maravilhoso, prof. Obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês, né? É verdade. Então tá, gente, muito obrigada. Tá certo, então. Muito obrigada, professora. Obrigada, prof. Valeu muito pela obrigada força. a vocês. Por cooperar Obrigada, com a prof. gente aqui. Valeu. Obrigada, prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau.